irmãos, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui, seja bem-vindo. Boa tarde para você que está nos ouvindo, assistindo através da internet, ou agora ou depois. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Nós estamos começando o nosso culto dessa tarde e queremos abrir com alguns avisos importantes. Por favor, leiam os seus boletins. Só uma pergunta, todos estão recebendo o boletim? Quem não está recebendo? Quem não está recebendo? Todos estão recebendo. Se alguém à distância não está recebendo, faça algum contato conosco, com os diáconos, presbíteros, comigo, para que a gente possa incluir o seu nome para que você possa receber. Nós temos alguns avisos no boletim. Está aqui retorno, mas já está dando continuidade aos pequenos grupos. Então, nós temos pequenos grupos na quarta, na quinta e na sexta. E se você tem um desses dias livres, você, por favor, pense ou procure alguém para participar. Amanhã nós temos o Dia da Família Metropolitana. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para o Tiago, diácono Tiago, e também para o presbítero Pacheco, que pediu a palavra. E Tiago vai nos dar alguma orientação sobre amanhã. Dia 6 tem o aviso também sobre o bazar da SAF. A SAF está organizando um bazar. Então, tem aí o aviso no boletim, por favor, vejam. Sobre oferta para construção, aquilo que nós temos falado, quando você fizer a sua contribuição, a sua oferta, coloque 0,21 centavos. Graças a Deus, nós estamos caminhando. Por enquanto, fizemos as obras emergenciais, mas foi uma bênção muito grande. Nós estávamos preocupados com o bem-estar dos nossos vizinhos. Só para vocês saberem, tinha uma caixa d'água de um vizinho que nós tínhamos a preocupação que poderia cair. Então, o muro foi todo refeito, deu um trabalho grande, um custo grande, mas era necessário. Então, nosso projeto é o seguinte: enquanto tivermos recurso financeiro, nós vamos gastar, ok? O nosso sonho daqui para frente é fazermos o piso do subsolo, tem a questão da rampa que nós precisamos fazer, tem a questão de 2 banheiros na parte de baixo, mas nós queríamos dizer a você que tem participado, tem contribuído, tem orado, que enquanto tivermos recursos nós vamos caminhar, ok? Então seria basicamente isso. Então passo a palavra para o Tiago, vem à frente, o Pacheco já vem à frente. Então, últimas orientações. Obrigado, pastor. Bom, irmãos, orientações rápidas, então, para... Acho que umas informações primeiro. Nós conseguimos, até o momento, 159 pessoas amanhã no dia com a gente, então, muita gente. Desses 159, 29 visitantes. Então, queremos aqui, em nome da comissão, solicitar para que todos sejam receptivos, tentem conversar com os visitantes também que estarão lá, para que eles se sintam em casa. Tá? Nós teremos 12 crianças de 0 a 6 anos, 22 crianças de 7 a 12 e de 13 para cima, 125 pessoas. Tá? Uma grande parte já fizeram o pagamento, quem não fez pode fazer até amanhã, no dia. Se tiver algum problema pessoal financeiro, não conseguir fazer até amanhã, a gente pode estender um pouquinho mais, estamos pensando até o dia 15 de maio. Se tiver problema financeiro, não deixe de ir. Tá? Se quiser ir ainda, a gente fechou no dia 20, mas sabemos que, por alguns problemas, às vezes as pessoas não falam com a gente. Podem falar comigo, com o Pacheco, qualquer pessoa da comissão, e não deixe de ir e participar. Tá? A Fernanda, ela colocou no grupo algumas orientações do nosso grupo da igreja. Então, o local é no Sítio Vale Verde, tem o endereço ali, tá? 20 minutinhos do centro aqui de Guarulhos. Vamos começar às 9h, iremos até às 17h. E na entrada lá, nós já teremos a programação, nós vamos passar para todos. Lembrem, irmãos, nós temos uma piscina e pelo tempo, amanhã vai estar com sol, a gente vai ter um tempo bom para usar a piscina.
dos pais, lembrem-se de ficar sempre atento aos filhos. Tá? Teremos pessoas ali, os diáconos estarão presentes, terão pessoas da comissão, mas é bom o pai estar de olho ali no filho para que não aconteça nenhum problema. Levar, caso queiram, para a parte da manhã, um lanchinho para o café da manhã, para as crianças, toalha ou canga para aproveitar o gramado, lá tem um espaço bem aberto, toalha para a piscina também, protetor solar, roupa e calçado confortável para alguma atividade que nós teremos lá também. Tá? Para todos, atentem-se ao traje de banho, então, bem discreto. E orem, irmãos, para o dia de amanhã, que seja uma bênção, que não tenha nenhum problema de queda, de machucados, enfim, e vamos participar, tá bom, irmãos? Pachecão? Boa tarde, igreja. Nós, da comissão, estamos muito felizes com a adesão da igreja, né, nesse passeio, os convidados, as pessoas que apareceram. Nós, a princípio, a nossa pouca fé, estávamos programando um evento para 50 pessoas. Né, então, e Deus foi muito bom, nós temos 3 vezes esse número, né, e então Deus tem sido muito bom. A gente tem consciência da situação da igreja, dos baques da igreja, né? A igreja teve um problema seríssimo na construção, a igreja perdeu um pastor, né? Saiu um pastor, Deus mandou um outro pastor. Eu sei que muita gente está sentindo falta do nosso pastor Laércio, mas a igreja que cresce, a igreja forte, é aquela igreja que permanece unida. Diante da circunstância, diante dos baques, dos tombos, das lutas, a igreja que permanece unida é aquela que cresce. E a gente tem visto isso. Quando nós nos propomos a fazer este evento, a gente sentiu a adesão da igreja, a gente sentiu a participação, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo doar, todo mundo querendo fazer as coisas, né? E graças a Deus, nós teremos amanhã um evento abençoador, muito bom, e nós estamos gratos a Deus e gratos a vocês que colaboraram com a gente, cada um de vocês. Em especial, a equipe que esteve à frente disso, né? Muita luta, muito trabalho e muito compromisso, mas Deus cuidou de cada detalhe. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe, que a gente tenha um bom encontro amanhã mesmo. Temos algum visitante entre nós? Eu, antes do culto, encontrei a mãe do Kevin, toda sorridente ali, Deus abençoe sua vida. Temos mais algum visitante? A irmã do Kevin, cadê a irmã do Kevin? Oi. Eu falei com a sua mãe, falei, nós já nos conhecemos? Ela falou, eu já estive aqui antes, e você também, eu lembro de você. Deus abençoe a sua vida. Carol, Deus abençoe a Carol, devemos orar pela Carol, ela passou um aviso no grupo que perdeu a sua avó, e ainda não tem todas as notícias, souberam quando estavam saindo para cá. Então, Deus abençoe a vida da família da Carol e Deus esteja consolando. Vamos começar o nosso culto, queridos. Deus nos abençoe.
Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Até o versículo 14, a todo o capítulo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós vamos cantar em adoração ao nosso Deus o hino de número 19.
com a nossa irmã Daci, peça a Deus para Deus abençoar e nos dirigir neste culto, por favor. Deus de amor, Deus de paz, Deus soberano, Deus de todo poder e Deus de misericórdia. Senhor, nesse instante nós estamos felizes aqui reunidos para honrar o Teu nome, exaltar, Senhor, agradecer pelas inúmeras bênçãos, Senhor, e pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, esteja abençoando para que possamos cantar o perfeito louvor, Senhor, exaltar o Teu nome e para que valorizemos mais e mais esses encontros, o momento do culto, Senhor, tão rico de tantas bênçãos e de tanta aprendizagem e de tanta graça. Abençoa-nos, Senhor, abençoa que cada um aqui seja avivado, cada um doe o seu coração a Ti e sinta a Tua presença, Senhor. Abençoa aqueles que vão dirigir, que estejam cheios também do Teu poder e da Tua graça generosa. Nós pedimos as bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Sentar-se. Eu convido o nosso irmão André, que vem à frente, ele vai nos trazer informações sobre os missionários. A igreja tem contribuído com 5 missionários, então ele vai nos trazer notícias até para estarmos orando. Boa tarde, irmãos. Bom, como o pastor relembrou, nós contribuímos com 5 missionários. São eles a Celinda, com o Dene, na Ásia, o irmão José Roberto, com a Ivone, em Portugal, o reverendo Cláudio Cálcia, João Pedro, a Maria Fernanda, na Nova Zelândia. Temos também o reverendo Itamar, Tatiana, com os filhos da Nova Zelândia. Esse foi o último casal que a igreja adotou para poder ajudar. E o reverendo Vinícius e Elizabeth Tenster, na África do Sul. Eu vou transmitindo para vocês, irmãos, à medida que eu vou recebendo os relatórios. Eles enviam um relatório trimestral. E, de imediato, eu tenho, por enquanto, do reverendo José Roberto e Ivone, em Portugal, e do reverendo Itamar. Os outros ainda não enviaram, como é de conhecimento de vocês. A irmã Celina tem bastante dificuldade de comunicação naquele país. É um país muito perseguido. Em um momento oportuno, gostaria de apresentar para vocês sobre a igreja perseguida. Acho que é um assunto bem interessante também. E, na medida do possível, eu vou passando para vocês. Então, começando com o reverendo José Roberto e Ivone, em Portugal, eles mandaram um relatório dividindo em 6 tópicos os motivos de louvores que eles têm para louvar. Isso. Aqui são algumas fotos dos momentos do reverendo José Roberto, que eles estão todas elas divididas nesses 6 tópicos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro tópico é a recepção de uma visita missionária. Eles receberam com muita alegria na casa deles a visita dos missionários reverendo Alan, sua esposa, a Vanessa e a filha Esther. Eles são de Lisboa. Eles disseram que foi um momento bastante oportuno, de bom convívio, com muita oração na presença de Deus. Esse pastor Alan teve a oportunidade de pregar lá na igreja de Póvoa. Póvoa é a cidade que o reverendo José Roberto faz os trabalhos de missões dele lá em Portugal. Eles estão muito gratos por esse momento e que o Senhor tem trazido muitas famílias missionárias naquele país. O item 2 é sobre a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, que o irmão José Roberto ele ministra lá. Ele terminou, acho que no boletim passado eu trouxe para vocês que ele ministrava um curso de hermenêutica, e ele terminou esse curso. Foram 50 alunos de diversos países e cidades. Ele disse que a maioria teve um bom aproveitamento, somente 3 foram reprovados talvez por fugiu o nome, frequência.
Ele menciona que foi bastante gratificante contribuir com a capacitação dessas pessoas, que isso contribuiu bastante para o crescimento da igreja. Foi um período de bastante atividade, ele teve a atividade dele dobrada, porque ele tinha que preparar as aulas, além já dos trabalhos de missões que ele faz naquele país. Que agora ele está focando num outro curso que ele está ministrando, de homilética, que são com 22 alunos espalhados pelo mundo. São aulas online que ele faz. E aqui ele reforça o pedido de Deus, para Deus, o pedido de oração para nós, para eles, que continue abençoando eles com bastante humildade, para que ele tenha crescimento nas informações, para poder terminar esse curso. Um terceiro ponto é um site. Ele recebeu um contato de uma igreja aqui de São Paulo, ele não mencionou, depois eu vou perguntar para ele, presenteando com um site. Ele vai poder depois abastecer e alimentar esse site com bastante informações, que ainda está em um momento de projeto, estudo, e assim que estiver pronto, acredito no próximo boletim, ele passa esse endereço para a gente, eu divulgo para vocês. O quarto item é a igreja e missionários em Monte Alegre. Eles receberam também a visita de 2 famílias missionárias que trabalham na região de Portugal e Espanha, na aldeia de Monte Alegre, interagindo com muitos irmãos. E um próximo item 5, ele está preparando um material para a formação de diáconos. Ele está com um projeto bastante interessante para diáconos que ele vai apresentar tanto no Brasil como lá de Portugal também. Ele vai mostrar qual é a importância do crescimento do campo missionário em todo o mundo, que ainda está em período de revisão e adaptação. E assim que estiver pronto também, ele vai começar a divulgar, tanto para nós, como lá também em Portugal. E o item 6, ele recebeu o contato de uma pessoa de uma outra região, em Portugal mesmo. E ele recebeu o convite de uma pessoa para fazer uma palestra online. E é no distrito de Aveiro. É uma cidade que fica na costa, da cidade de costa oeste de Portugal. Essa entrevista ela aconteceu com uma irmã portuguesa lá na Póvoa de Varzim, que é a cidade que ele faz os trabalhos missionários deles. Eles conversaram nessa entrevista sobre o que é a igreja presbiteriana. E logo na sequência ele teve a oportunidade de divulgar esse material, essa entrevista pelo YouTube. E ele teve uma grande surpresa que teve alguns comentários, ele respondeu, e através disso ele já conseguiu até marcar uma visita nesse distrito, com a irmã dele juntando já 5 famílias, e ele está bem feliz por isso. Os motivos de oração que ele pede são sobre os problemas com o carro dele. Ele precisa fazer algumas manutenções, que como ele tem agora visitado essa cidade oeste de Portugal, desse último tópico que eu comentei, as viagens aumentaram, ele precisa melhorar a manutenção do veículo. Ele pede uma oração por uma família enlutada, que são o falecimento da prima portuguesa, pelos contatos e encontros de adoração e aconselhamento no distrito de Aveiro, que ele vem trabalhando na região norte de Portugal, pelo encerramento do curso de homilética, que está para as próximas semanas, pelo projeto de assunto de produção do livro sobre os diáconos, e pela possibilidade de uma viagem na região de Balcãs para vigiar os missionários, para visitar os missionários. E a viagem também pelo Brasil, no segundo semestre desse ano, que ele está projetando. E nessa viagem ele vem para tratar sobre assuntos, para revisar sobre o projeto missionário, cumprir responsabilidades na APMT, que é a Associação Presbiteriana Metropolitana dos Missões Transculturais. Para tirar férias, resolver questões de ordem familiar, tratar de assuntos de exames e rotinas, consultas odontológicas e participar em reunião com o presbitério e visitar alguns parceiros de novas parcerias.
se tiver oportunidade, ver se eu consigo trazer ele para visitar a nossa igreja. Esses são os assuntos do reverendo José Roberto de Portugal. E agora, do reverendo Itamar, Tatiana, que são essas fotos. E os assuntos deles são somente em 2 tópicos. Os mesmos 2 assuntos que eu vou comentar com vocês são os motivos de oração que eles pedem para reforçar com eles. Eles tiveram um momento bastante importante, que eles estão estudando inglês, uma escola para imigrantes na Nova Zelândia. Ele programou um encontro na casa deles para comemorar o final do trimestre. Eles entregaram bastante marcadores de livros, com chocolates, versículos bíblicos, e aproveitou para dar uma pequena mensagem. Inclusive, ele até me mandou um pequeno vídeo, bem curtinho, ele fazendo as orações para várias famílias. E nessa família ele colocou Jesus como o centro das nossas vidas. Jesus é o doce sabor das vidas. Eles oraram pelo grupo, que foi bastante abençoador para eles. E o segundo item, ele disse que Deus tem trazido bastante pessoas para querer apresentar os trabalhos de missões deles. E são famílias da China, Filipinas, Taiwan, Colômbia, Malásia e Vietnã. E ele conclui dizendo que a palavra semeada gera bons frutos para a glória do nosso Deus, e a Ele toda a honra e louvor. Foi o centro das orações que eles têm feito com essas famílias aqui. São poucas informações, e na medida que eu vou recebendo, eu apresento para vocês, irmão. Gostaria de convidar o presbítero Ronaldo para fazer uma oração para os missionários, Ronaldo, pode ser? Obrigado, irmão, pelas informações. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos muito lhe agradecer por nessa tarde estar em culto, louvando, glorificando o seu santo nome. É uma honra para cada um de nós podermos separar esse tempo para louvar o Senhor, Deus. E também orar pelos nossos irmãos corajosos que estão em todos os lugares deste mundo, Pai, anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do nosso Senhor, do seu Filho, pregando a palavra. Cuida desses homens e mulheres corajosos, Pai, homens e mulheres decididos a servir ao Senhor, Deus. Cuida de todas as suas necessidades, cuida para que eles possam focar, cuida das necessidades básicas deles, para que eles possam focar, Pai, em anunciar o Evangelho, em pregar a palavra, para que homens e mulheres possam vir a louvar ao Senhor como temos feito nessa tarde, Pai. Louvar o Senhor de todo o coração, Deus. Pai, cuida de todas as coisas, das necessidades deles, que nós, Pai, como igreja metropolitana, possamos cumprir com as nossas decisões, Pai, nossas responsabilidades de envio, Pai, de oferta, para ajudá-los, Pai, nas suas principais necessidades. Pai, cuida. Eu agradeço pelo que a igreja tem feito, Pai, tem sido fiel nas suas ofertas, e que possamos continuar ajudando a cada missionário que temos ajudado na nossa igreja. Obrigado por tudo isso. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queridos, nós vamos passar a entrega das nossas contribuições, e eu agradeço muito a participação dos irmãos. Primeiro, aqueles que têm sido regulares na sua entrega, nas suas contribuições. Desafiamos aqueles que não têm sido tão regulares para que sejam. Nós convidamos você a fazer isso. Não é obrigatório, você não vai deixar de ir para o céu se você não contribuir, eu vou falar sobre isso, mas eu acho que é uma oportunidade que Deus nos dá de contribuirmos com a causa dele, e também contribuirmos com o ministério local dessa igreja. E aqueles que não contribuem ainda, estão convidados a contribuírem. Essa semana eu estava conversando com alguém, e alguém que está se preparando para ser recebido, e nós estávamos conversando, eu falei, eu vou falar isso na igreja, no domingo, que é o seguinte: contribuir com a igreja não é
exclusividade de quem é membro da igreja. Tá? Claro que nós que somos membros de igreja, nós temos um compromisso maior. Nós somos mais desafiados. Inclusive, pedimos que os visitantes não se sintam constrangidos. Mas também não é impeditivo que você contribua. Se Deus tem te abençoado, abençoado sua vida aqui em nosso meio, então você tem liberdade, se Deus tocar no seu coração, para que você contribua. E eu quero ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, que nos diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu entendo que eu saiba, ainda estou conhecendo a igreja, que não temos nenhum rico aqui. Né? Rico é aquele cara que não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Ele talvez, o rico, nem saiba quanto ele tem. Né? Então, eu acho que rico é esse indivíduo. Mas, claro que entre nós temos aqueles que têm mais e que têm menos. E o princípio da contribuição, por exemplo, 10%, poderia ser 5%. Se Deus quiser, no futuro, quando a igreja tiver muitos recursos, o conselho pode se reunir e dizer, olha, nós já temos dinheiro demais, não precisa ser 10%, pode ser 5%. Não é impeditivo. Mas o princípio da contribuição é um princípio justo. Na verdade, todos nós contribuímos com o mesmo valor, porque nós contribuímos com um percentual. E o destaque que eu faço aqui neste texto é que o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, é que ele deveria orientar as pessoas que têm muitos recursos, mas vale para nós também, no versículo 18, para que eles pratiquem o bem. Esse é o nosso desafio da vida cristã, devemos praticar o bem sempre. Sejamos ricos de boas obras. Nós fazemos boas obras não para conseguirmos salvação, não para entrarmos nos céus, mas nós fazemos boas obras assim como o nosso Pai Celestial faz as suas boas obras. Sejamos generosos em dar e prontos a repartir. Eu entendo que o que caracteriza o reino de Deus é generosidade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:7, quando ele estava levantando uma grande oferta, ele disse à igreja, olha, que vocês possam contribuir não por tristeza ou nem por obrigação, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então esse é o nosso convite para você, esse é o nosso desafio para você, que você contribua sim, mas não por obrigação, não por se sentir constrangido, mas que você possa contribuir com alegria, fazendo a vontade de Deus e contribuindo no reino de Deus. Enquanto nós teremos um momento de consagração das nossas contribuições, nós vamos cantar o hino de número 224. É um hino que fala da nossa consagração.
contribuições, obrigado pela alegria, pelo prazer que o Senhor nos dá de participarmos do Teu reino. Abençoa cada um, ó Deus, em seus orçamentos, nas suas contribuições. Abençoe aqueles que também buscam emprego, buscam o seu sustento, que o Senhor possa abençoar as suas vidas e que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, em administrarmos estes recursos. Ajuda-nos, pedimos a Tua ajuda para multiplicá-los e para que possamos conduzir com sabedoria, ó Deus, a aplicação desses recursos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Hoje eu convidei o presbítero Rodrigo para nos trazer a mensagem. O presbítero Rodrigo já fez cursos no Andrew Jumper, que é o Centro de Pós-Graduação em Teologia da Igreja Presbiteriana, e ele precisa praticar também. E temos outros presbíteros também que podem pregar. E como hoje era o 5º domingo do mês, eu o convidei para pregar. Presbítero, quando a gente vai pregar, a gente fica preocupado com o horário. Eu cobro muito de quem dirige a liturgia o horário, e eu mesmo estourei o horário aqui. Mas, por favor, use o tempo adequado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe pela exposição da palavra. E estejamos orando e recebendo em nossos corações aquilo que Deus tem para nós. Amém, pastor. Obrigado. Boa tarde, igreja. Boa tarde também aos que estão em casa. Eu estou aqui fazendo igual o pastor, né? O pastor, às vezes, parece youtuber, né? Porque o pastor ele tem uma desenvoltura para falar tão boa que, às vezes, falta, né, para a gente. A gente esquece que está falando não só para vocês, mas que vai ficar gravado na igreja, né? Então, é uma alegria a gente estar aqui falando. Estava até conversando hoje no final da escola dominical, entraram no assunto de ansiedade. E minha mulher já sabe, quando eu vou pregar, da outra vez foi assim também. Fica o mês inteiro preocupado. Ela já sabe que muda, né? Eu fico ansioso, fico preocupado. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, né? Então Ele tem nos abençoado e que Ele possa falar através de mim aqui para vocês. A gente vinha falando, o pastor estava fazendo pregações sobre oração, né? Então hoje a gente vai dar uma pausa sobre oração e vamos falar sobre arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Não que não tenha a ver, aliás, está ligada a oração, porque uma oração bem estruturada, uma oração bíblica, ela faz parte, ter um momento de contrição, um momento que você confessa seus pecados a Deus e que você se arrepende, se constrange com aquele pecado, né? Isso deveria fazer parte. E não só falar, simplesmente por falar, mas você enumerar, você falar qual que é o seu pecado, porque Deus sabe qual é o seu pecado. Muitas vezes a gente não gosta, né, de falar, mas é necessário que a gente fale, que a gente expresse. E vamos lá, então, eu gostaria que os irmãos, né, primeiro assim, só falando, né, um pouco do nosso estado de pecaminosidade, né? Nós, com a queda, nós estamos num estado de pecado terrível, né? Quanto miseráveis nós somos, né? E quando eu digo somos, é porque não há ninguém aqui nessa igreja, não há ninguém, por mais instruído, por mais comprometido com a palavra de Deus, que não seja pecador. Não existe uma pessoa, pode ser o pastor, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, qualquer pessoa, uma mulher santa que está há anos na igreja, cresceu na igreja, mas precisa de Deus, precisa da misericórdia de Deus para se arrepender dos seus pecados. E a gente vê várias histórias sobre arrependimento bíblico, né? Até no pequeno grupo essa semana, a gente estava falando sobre Agostinho de Hipona, porque eu comecei a dar uma pesquisada sobre esse assunto e tentar ver algumas histórias interessantes de arrependimento. E Agostinho de Hipona, ele foi um grande pensador, né, um grande teólogo, um dos pais da igreja. Ele nasceu no ano de 354 e até os 30 anos, mesmo crescendo na igreja, ele teve uma vida terrivelmente profana. Ele vivia em busca de prazeres mundanos, ele tomou uma concubina para si, ele teve um filho com ela, ele não queria saber de Deus, por mais que a sua mãe, que até para os católicos ela virou a Santa Mônica, né, e temos aqui até
a nossa irmã Mônica, que tanto gosta de orar, me lembrei dela, ela orava por esse filho dia e noite, e aos 30 anos, né, ele foi chamado de forma sobrenatural e se arrependeu amargamente do modo de vida que ele tinha. Ele se constrangeu realmente do fundo do seu coração, e ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que chama Confissões. Esse livro até ele foi inspiração para aquele grupo, o Projeto Sola, escrever a música Confissões, que é uma música linda. Eu recomendo que vocês ouçam, porque é uma música maravilhosa mesmo, né? Então ele fez isso, esse livro, ele fala disso, do seu estado de miséria antes de conhecer a Deus, e do seu arrependimento da vida de pecados que ele tinha. Vindo mais para perto de nós, aí eu até conversando com o Kevin e com o Gabriel, né, que toda semana estamos juntos aí, e aí eles comentaram comigo, não lembro qual dos dois, comentou comigo sobre a conversão do Augusto de Nicodemos, o reverendo Augusto de Nicodemos. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, mas ele, quando ele se arrependeu e ele se converteu a Deus, Deus o chamou, ele havia feito pequenos delitos. Ele cresceu na igreja, a mãe dele era uma mãe piedosa, né? E aí eles haviam me falado, eu fui pesquisar, né? Então ele realmente teve uma vida muito mundana na juventude dele. Teve uma vida terrível. E aí você pode pensar, o reverendo Augusto de Nicodemos, se o reverendo Augusto de Nicodemos fazer, imagina nós, né? A gente pensa, mas todos são pecadores, todos necessitam dessa graça de Deus, né? E ele mesmo tendo crescido na igreja, ele vivia em orgias, bebidas, drogas, delitos. Ele foi para se suicidar. Ele entrou no quarto dele para pegar a arma do pai dele. E a mãe dele estava lá nesse momento. E orou com ele. E ele se arrependeu ali dos seus pecados, né? Então, após a sua conversão, ao se arrepender verdadeiramente, ele foi nos lugares que ele havia cometido esse delito. Ele foi em um drive-in, que eles iam com carro para consumir, beber. Ele saía sem pagar de lá. E ele fez um pequeno delito também num posto de gasolina. E ele voltou lá, sabendo que ele corria o risco de ser preso. Porque a pessoa podia chamar a polícia. Até quando ele fala sobre isso, que quando eu fui olhar o vídeo dele, ele fala, hoje vocês podem me denunciar, não tem problema, porque já prescreveu, já passou, mas naquela época não. Isso é um verdadeiro arrependimento. Ele podia ser preso, ele podia sofrer consequências graves com esse pecado dele. Então é isso, irmãos, ele foi querer reparar o prejuízo causado, mesmo correndo o risco de ser preso. E toda pessoa verdadeiramente cristã tem uma história de arrependimento verdadeiro. E esse texto que nós vamos ler agora, falando sobre o rei Manassés, nos dá uma boa lição sobre as etapas de um verdadeiro arrependimento, para nós nos examinar os nossos corações. Eu peço que os irmãos leiam as Bíblias de vocês, no 2 Crônicas 33, de 1 a 20. 2 Crônicas 33, de 1 a 20. Eu peço que os irmãos fechem seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, ó Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse privilégio de termos ela em nossas mãos. E que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, possa estar habitando nos nossos corações agora. Possa estar agora comigo, para que eu possa falar da Tua palavra somente o que a Tua palavra requer, Senhor. Que as pessoas possam receber esse ensino, Pai, e que venha de encontro às necessidades de cada um aqui, Senhor. Nos ajude a conhecermos mais e buscarmos o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados.
é o que te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Vamos ver o que o reinado de Manassés tem a nos falar a respeito disso. Segundo Crônicas 33, de 1 a 20, diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todos o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de toda a cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Muitas vezes, irmãos, se fala pouco sobre arrependimento nas igrejas hoje em dia. E esse é um tema dos mais importantes que a Escritura nos mostra. A Bíblia toda nos mostra que para sermos salvos, precisamos nos arrepender. E que todo mundo precisa de arrependimento, não algumas pessoas específicas. Essa verdade foi esquecida lá atrás, na Idade Média,
quando a Igreja Católica Romana criou a confissão auricular de pecados. Então, através dela, a pessoa pecadora podia chegar ao padre, confessar seus pecados, ele ia passar a penitência para ela, o que ele precisaria fazer, e ela tinha seus pecados perdoados. Além disso, tinha a extrema-unção, em que o católico, na sua morte, teria o direito do padre ou ministro de perdoar os seus pecados. E as indulgências, em que a Igreja Católica vendia o perdão dos pecados para as pessoas. Um ministro, o padre, ele andava com uma carta assinada do próprio Papa para vender essas indulgências, né? E isso culminou, banalizou o arrependimento. E este foi um dos motivos da reforma. Aliás, na verdade, ele foi o estopim da reforma. Tanto que as 95 teses de Lutero, fixadas na porta da igreja de Wittenberg, focavam no arrependimento e iam contra tudo o que a Igreja Católica Romana estava fazendo na época. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a primeira dessas teses, que são a base de nós reformados, diz assim: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele queria dizer que toda a vida dos que creem deve ser uma vida de arrependimento. A reforma começou com Lutero mostrando a todos o que havia aprendido com a palavra de Deus, que o arrependimento é uma característica de toda a vida, e não uma ação isolada. Ela não acontece uma única vez na sua vida. Manassés reinou em Jerusalém após a morte de seu pai Ezequias. Ezequias reinou por 29 anos e teve um reinado marcado por reformas religiosas que purificaram o templo, restauração e adoração a Deus, e que são relatados nos capítulos de 29 a 32. Teve 3 capítulos destinados ao rei Ezequias. E ele foi um rei muito bom. E após a morte dele, Manassés, seu filho, reinou por 55 anos. Foi o período mais longo de um rei de Judá. E ele teve um reinado dividido em 2 partes bem distintas. Um tempo de ímpia idolatria, de afastamento de Deus e de tudo que havia aprendido com seu pai, e um tempo de grande arrependimento. Vocês, ao lerem a Bíblia, né, em Crônicas e Reis, que já devem ter feito, devem ter reparado que sempre que os reis eram descritos nesses capítulos, vinha o nome dele e vinha falando que ele fez o que era reto perante o Senhor, ou que ele fez o que era mal perante o Senhor, né? E isso é uma constante nesses livros, né? Manassés, ele cresceu num lar onde Deus era amado, mas ele seguiu outro rumo. Vejam o que ele fez no versículo 6, irmãos. Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Ele era terrivelmente pecador, ele se desviou totalmente, né? E quando eu digo assim, que falava ali no começo o que era mal, fez o que era mal, fez o que era bom perante o Senhor, a diferença de Manassés para a maioria daqueles que andaram no caminho ao contrário de Deus, que fizeram o que era mal ao Senhor, é que ele se arrependeu do que ele fazia de mal ao Senhor. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus filhos, ele matou seus filhos, uma abominação. E aí o que Deus fez? Aí veio o juízo de Deus na vida de Manassés. Porque falavam para ele, né, Deus mandou ali umas advertências para ele e não aconteceu. Não acontecia nada, não havia mudança na vida dele. E aí Deus pesou a mão em Manassés. Deus corrigiu Manassés enviando o rei da Síria e seu exército para subjugar Manassés e o povo de Deus. A crueldade assíria, na época, era notória. Eles eram muito violentos, a ponto de eles conduzirem os prisioneiros com ganchos na narina, como animais,
E foi isso que fizeram com Manassés. Como relatado no versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais o prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele foi preso, ele foi humilhado, mostrando que a aflição que o pecador passa normalmente serve à providência de Deus, humilhando o orgulhoso em seu pecado. Muitas vezes nos perguntamos por que não acontece nada com uma pessoa que peca e é bem-sucedida. Por que não acontece nada com aquele político corrupto que rouba dinheiro que seria destinado aos pobres, com aquela pessoa que faz falcatrua no trabalho, é bem-sucedida, está sempre com um carro bom, viajando, uma vida boa aparentemente, né? E a gente se pergunta, mas quando Deus nos ama e estamos com o coração endurecido, Ele nos chama através da dor, do sofrimento, para nos quebrantarmos e o buscarmos de todo o nosso coração. Nosso coração é tão endurecido, tão voltado para o pecado, que muitas vezes precisamos desse sofrimento para acordar. Muitas vezes precisamos de alguém para apontar o dedo para nós e dizer que nós estamos errados, nós estamos agindo pecaminosamente, porque por nós mesmos, às vezes nós não acordamos em relação a isso. Precisamos de alguém, às vezes, que faça como Natan fez com Davi, apontando para ele que ele estava em pecado, que ele havia adulterado, ele havia assassinado. E ele estava tranquilão ali, sossegado, achando que estava tudo bem. Até ontem, na programação da UMP, em que o pastor Alberto ele esteve aqui conosco, né? Eles estão falando sobre discipulado e aconselhamento bíblico. E ele falou sobre que a igreja precisa agir assim, não deixar a pessoa se afundar no seu pecado. Pois se você descobriu esse pecado, se Deus o colocou na hora e lugar em que viu ou ouviu esse pecado, é porque você é instrumento de Deus na vida dessa pessoa para fazer ela mudar, para fazer ela acordar em relação a isso. Só que você tem que fazer isso de forma sábia, amorosa e com a autoridade da palavra de Deus, diante dos ensinamentos bíblicos. Assim como Natan fez com Davi. E aí vem o primeiro passo para o arrependimento verdadeiro, que é reconhecermos o nosso pecado. O arrependimento ele envolve uma visão do pecado. É a pessoa cair em si com o seu pecado, né? Como Lucas revela, ele relata no seu evangelho, no capítulo 15, 17, quando Jesus está falando sobre a parábola do filho pródigo, e aí quando o filho pródigo está distante de casa, afundado ali na miséria do seu pecado, no versículo 17, Jesus começa falando assim: e então, caindo em si, e aí começa a restauração do filho pródigo, o retorno dele para casa, o retorno dele para Deus. O filho pródigo, ele reconheceu que havia pecado e acordou para a situação de miséria que ele estava. E devemos reconhecer qual o nosso pecado e o que somos diante de Deus, miseráveis. Aí na sequência, quando temos essa visão do pecado, vem a tristeza pelo pecado, um amargor na alma, é uma tristeza no coração que escorre pelos olhos, e que também Lucas relata bem no seu evangelho, no capítulo 7, de 37 a 38, ele diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Veja só, irmãos, ele coloca o detalhe, né? Uma mulher da cidade, pecadora,
A mulher sabe que Cristo está ali, ela se põe aos pés dele e chora. Chora com esse amargor na alma. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica triste, principalmente se somos pegos nos nossos pecados. Nós choramos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, examinar nosso coração, para saber se essa é uma tristeza verdadeira, de verdadeiro arrependimento, ou apenas remorso, que não traz transformação para as nossas vidas. Manassés, no versículo 12 e 13, nos mostra o caminho de como identificarmos isso. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus corrige, Manassés se quebranta, fica angustiado, triste com o seu pecado e muda a direção da sua vida. Faz uma conversão brusca no caminho que estava levando, indo de encontro a Deus. Ele se humilhou perante Deus, ele orou e ele agiu. E quando isso acontece, Deus nos ouve, Deus nos restaura. No Antigo Testamento, irmãos, uma das palavras em hebraicos mais usada para demonstrar arrependimento é a palavra shub. Ela significa mudar o curso de uma ação, mudar de rumo e voltar para trás. E já no Novo Testamento, é utilizado 3 verbos no grego, né, para denotar arrependimento. Os 2 mais usados e que demonstram esse arrependimento verdadeiro é epístrefo, que traz a ideia de voltar-se para trás também, de converter, de retornar para o Senhor, e outro verbo, metanoeo, que é a principal palavra usada para transmitir o significado de arrependimento verdadeiro. Ele significa saber ou ficar ciente de alguma coisa posteriormente. É olhar o que estávamos fazendo e ter uma mudança de mente. E essa mudança de mente tem que nos levar a uma mudança de vida. É saber que o seu pecado é uma afronta a Deus, e que esse Deus é santo, esse Deus é poderoso e esse Deus é justo. Os profetas no Antigo Testamento diziam que o povo de Deus, eles precisavam rasgar os corações deles. Porque muitas pessoas e muitos profetas, quando eram confrontados diante do pecado ou da miséria que Deus os colocava, eles rasgavam as vestes. E muitas vezes isso era verdadeiro, mas muitas vezes não era. Era um ato externo de você rasgar suas vestes. E aí os profetas falavam, vocês têm que rasgar o coração de vocês. Porque o arrependimento é um ato interno, não é um ato isolado, um ato externo para as pessoas verem. E isso deve nos dar uma tristeza profunda, assim como Davi no Salmo 51. Depois vocês puderem ler a tristeza que ele tinha. Ele se sente imundo, ele se sente sujo, ele se sente excluído da salvação e da bênção de Deus. Ele tem nojo dele mesmo. A tristeza não deve ser uma tristeza assim por não atingir um padrão moral, por você achar que, eu não estou sendo bom para a minha igreja, eu não estou sendo melhor que o outro, não é atingir um padrão moral, isso não tem nada a ver com isso, mas é a tristeza de nós termos essa noção de que o que fizemos custou a Deus o Filho. Nós pecamos contra Deus, irmãos. Um Deus que nos ama e que enviou seu único Filho para nos resgatar, para nos justificar dos nossos pecados. Mas arrependimento não é só essa visão do pecado que nós devemos ter na nossa vida, não é a mudança de mente, não é a tristeza, não é você só chorar e você sentir um nojo do pecado. Porque se parasse aqui, nós entraríamos em desespero. Você imagina, o que seria de nós, diante de tamanha imundícia, de tantos pecados? E é isso que diferiu, né, para esse cuidado que a gente deve ter e olhar que não é só isso, é o que diferiu o arrependimento e a tristeza entre Pedro e Judas.
Então a gente vê que essas etapas, né, de arrependimento, de reconhecer, devem nos levar à vida. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos de 8 a 10, ele diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristados com a carta, não me arrependo. Embora eu já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja só, Paulo escreveu uma primeira carta aos Coríntios, uma carta pesada, em que ele aponta capítulo por capítulo o pecado da igreja, que estava realmente num caminho totalmente oposto ao de Deus, estava envolta em pecados, a igreja inteira, e ele escreve aquela carta, e até preocupado, a gente vê a preocupação dele em escrever essa carta, como eles iam reagir. E na segunda carta, ele demonstra aqui uma gratidão a Deus, porque eles o escutaram, e eles estão tendo uma mudança de vida em relação à igreja. O arrependimento para Deus, depois da tristeza, deve vir alegria e não pesar. Eles ficaram contristados por um breve tempo, mas isso passou, foi por um breve tempo. E depois a igreja agiu e se voltou para Deus. Então essa alegria deve te fazer voltar para Cristo e não se afastar dele. Judas traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus. Pedro ficou triste e se sentiu terrível por trair Jesus. E Judas também, num certo sentido, ficou. Mas as semelhanças deles acabam por aqui. Pois quando Pedro vê Jesus novamente, ele larga tudo. Ele pula do barco e nada até Cristo. Isso é relatado em João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro estava tão triste, mas tão triste com o pecado dele, contra esse amor de Deus, mas sabendo que Jesus o amava, ele nadou o mais rápido possível ao seu encontro. Enquanto os outros discípulos voltavam à praia no barco em que estavam, eles estavam voltando para Deus, mas eles estavam no barco. O Pedro não. Pedro ele devia estar em roupa ali de pescar, aquele sol, devia estar só com shorts. Ele se vestiu, pulou no mar e correu de encontro a Cristo. Já Judas não. Judas ficou triste e foi para a direção oposta. Ele foi para o deserto e se enforcou. Esse arrependimento, ele traz a morte, esse remorso. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento bíblico, não é apenas essa tristeza que nos deixa estagnados, prostrados e afundados na melancolia, no sofrimento. É uma mudança radical. É uma reversão radical, nos afastando do pecado e mudando a nossa mente. Manassés se humilhou e teve essa mudança de mente. Nos versículos 15 e 16, vejam só: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. A gente vê que ele mudou realmente. O verdadeiro arrependimento resulta em mortificar os pecados, né, em mortificar os velhos padrões de pecados, os velhos hábitos de pecado, como ele fez no capítulo 15, ele largou tudo de mal que ele estava fazendo, e estabelecer novos hábitos de obediência, como no versículo 16, especialmente em relação à adoração ao nosso Deus e ao serviço ao reino dos céus.
Arrependimento não é um assunto agradável, irmãos. Por isso que se fala pouco em arrependimento. E aí até eu assim, estudando, eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos, ele falando sobre isso, né? Que Noé, ele foi hostilizado, Jeremias foi preso, Daniel jogado na cova dos leões, João Batista foi decapitado, porque pregavam arrependimento. Eles não pregavam autoajuda. Eles não pregavam um Deus de amor que aceita todos como são. Não. Irmãos, se lembrem que nós não somos salvos porque nos arrependemos. Isso não vai fazer de nós salvos, a gente ter um verdadeiro arrependimento. Isso não é o que basta para nós. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas a fé em Cristo, com a graça de Deus, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida de um verdadeiro cristão, ele requer arrependimento. Senão João Batista não pregaria arrependimento ao preparar o caminho para Jesus, e nem Jesus, em seu primeiro sermão, pregaria arrependimento. Que, aliás, foi a primeira palavra que ele usou no seu primeiro sermão, foi arrependei-vos. Ordenando que fosse proclamada para toda a terra também, ele fez a pregação de despedida deles, para que os discípulos levassem arrependimento a toda a terra. O arrependimento só pode vir com o coração rasgado pela tristeza do pecado, irmãos. Senão, nós não podemos receber Cristo assim. O arrependimento não pode ser reduzido a um simples ato que acontece no início da vida de um cristão, o qual você se lembra como o momento da sua conversão e depois não se constrange mais com o pecado. Acontece uma única vez e depois você vive uma vida como se Deus não existisse. A confissão de fé de Westminster, até falamos aqui sobre ela hoje na escola dominical, né? Que é a nossa confissão de fé reformada, de orientação calvinista, escrita por teólogos lá em Westminster, para promover unidade na igreja naquela época conturbada, depois de vários concílios, né? Eles escreveram a confissão de fé, e tem um capítulo que é dedicado exclusivamente que se chama assim, do arrependimento para a vida. O arrependimento tem que trazer vida, tem que ir em direção a Cristo, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo desse capítulo 15 diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, cuja doutrina deve ser tão pregada por todo o ministro do Evangelho como a da fé em Cristo. Vejam a importância disso. E no segundo ele diz assim: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos do seu mandamento. E aí ele discorre todo esse capítulo falando sobre arrependimento. Arrependei-vos, irmãos. Sondem seus corações. Não esperem Deus chamá-lo de outra forma. Não espere ser pego em seu pecado. Não esperem um irmão vir te exortar. Não esperem Deus pesar a mão e te trazer aflições. Mas se isso acontecer, é porque Deus te ama. Tenha humildade em receber uma exortação. Tenha humildade de reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Você está envolvido em pornografia? Você tem falado mal dos outros sem critério algum? Você está tratando sua esposa ou seu marido mal, sem o amor que Cristo nos chama, como um casal? O amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo? Você tem sido orgulhoso, hipócrita, mentiroso? Tem sido negligente com seus filhos, não tendo tempo com eles ou sendo agressivos com eles?
Você tem passado dos limites no seu namoro? Você tem tratado mal o seu irmão? Tem sido arrogante, vaidoso, hipócrita? Você tem adulterado? Não tem honrado, respeitado seu pai e sua mãe? Você tem deixado Deus em segundo plano na sua vida? Tendo o coração cheio de ídolos que o impedem de adorar a Deus acima de tudo na sua vida? Tem uma notícia boa para você, irmão. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não perca de vista a cruz na hora do arrependimento. A graça de Deus é maior que o pecado. E essa graça maravilhosa de Deus que alcançou tantos pecadores como Manassés, como Agostinho de Hipona, como o reverendo Augusto de Nicodemos, pode ser para mim, pode ser para você também. Se não ficarmos prostrados nos nossos pecados e nos voltarmos correndo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orem por isso, irmãos. Inicie o processo. Dê o primeiro passo. Pode ser até que no começo você ache que depende de você. E vai parecer. Comece. Sonde seu coração, identifique seu pecado, se arrependa, ore, peça a Deus, que depois na frente você vai ver que não foi você, que foi o agir de Deus na sua vida, foi o Espírito Santo de Deus movendo o seu coração. A graça de Deus, o agir do Espírito Santo na sua vida te manteve no caminho estreito, rumo à glorificação a Cristo em Cristo Jesus, irmãos. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ezequiel 36, 31. Que Deus nos ajude, irmãos. Não a não pecar, porque somos incapazes disso, mas a reconhecer, nos entristecer, a confessar, nos envergonhar, a odiar e a nos afastar do pecado, que pode nos levar ao caminho oposto a Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Em resposta à mensagem, irmãos, iremos agora entoar o hino de número 71. Sim, sofrimento te causei, ó Deus. Momento de entoarmos com alegria essa graça maravilhosa de Deus, pois sem ela nós só veríamos trevas e morte, mas não. Em Cristo nós temos a esperança e a alegria de sabermos que temos nossos pecados perdoados. Vamos cantar com alegria e sondar os nossos corações, irmãos. Ao som do piano, os irmãos se coloquem de pé.
Queridos, Deus nos desafia ao arrependimento hoje. Então, se o Espírito Santo fala ao seu coração, ouça o Espírito. Muitas vezes nós falamos muito de avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento de pecados. Não existe. E eu acho que nós, inclusive a igreja brasileira, nos últimos anos, nós distanciamos da palavra. Nos distanciamos da palavra principalmente em amar e respeitar o próximo, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Muitas vezes palavras de ódio, muitas vezes palavras de ofensas, e é preciso realmente arrependimento, além do nosso arrependimento pessoal, é preciso um arrependimento também dentro da igreja, entre nós. Então, se o Espírito Santo fale ao seu coração, ouça o Espírito. E essa semana eu estava lendo esse texto, o Rodrigo me passou dizendo que iria pregar sobre ele, e me chama a atenção que Manassés, desculpe o termo, fez o diabo, fez tudo que poderia fazer de mal. E aí no versículo 3 diz, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Então nós temos um Deus que se volta sempre quando ele ouve uma oração de arrependimento. Um Deus que se comove sempre quando ele ouve uma oração de arrependimento. Então que possamos orar a Deus e possamos buscar sempre um caminho de santificação. Deus abençoe o seu coração. Você que está nos ouvindo, Deus abençoe o seu coração, que o Santo Espírito fale a você também. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque a Tua Palavra nos diz exatamente aquilo que somos, ó Deus. Somos pó. Somos rebeldes. Não somos parecidos muitas vezes com Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para nós e não encontram Jesus e o próprio Espírito que habita dentro de nós, ó Deus. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude no nosso próprio arrependimento, ó Deus. Que possamos ouvir o Espírito, possamos ouvir a palavra e que Teu Santo Espírito produza sempre arrependimento em nossos corações, possamos sempre nos humilhar diante do Senhor. E obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor se compadece. Obrigado porque o Senhor se volta para nós. Obrigado porque, como aquele pai do filho pródigo, o Senhor está à nossa espera, os Teus braços estão abertos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor realiza esta obra através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu por nós. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amados irmãos, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, sigam em paz. Que sempre exista arrependimento em suas vidas. Que sempre exista restauração em suas vidas. Que sempre exista santificação em suas vidas. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, a companhia, a obra do Santo Espírito, estejam com os amados irmãos e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.